E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô a 22 minutos da minha próxima aula, então esse é um vídeo que mesmo que eu queira, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir devagar demais nele, então ele tende a ser relativamente curto. Você sabe o que significa a palavra reacionário? Reacionário, e por que ser reacionário dá certo? Esse vídeo aqui não é simplesmente para atacar Bolsonaro, por exemplo, porque o reacionarismo ele não é utilizado somente pelo Bolsonaro, é utilizado por inúmeros líderes em inúmeros países, a exemplo de Inglaterra e Estados Unidos recentemente. E é uma estratégia de conseguir a concentração de votos, é uma estratégia para conseguir apoio a uma causa, é uma estratégia para unir pessoas e funciona bastante, e é por isso que a gente vai falar sobre ela. E como toda estratégia, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Você já reparou como as pessoas elas adotam alguns palavrões que elas não sabem exatamente o que é? Então você vai para o Japão, rapidamente você aprende a falar bakayaro, né? E gaijin, e você acha que tanto bakayaro quanto gaijin são palavrões e que você deve ficar bravo quando alguém te chama desses nomes. Depois, quando você vai estudar, você vai ver que bakayaro é um homem do campo. Um homem do campo presume alguém chucro, alguém que não teve educação, alguém que não tem modos, alguém que não tem etiqueta e que, portanto, não reflete muito porque está condicionado a fazer coisas muito básicas sempre. Tá vendo que bakayaro é diferente de chamar de chucro do campo, é diferente de chamar filho de uma prostituta, por exemplo. É uma conotação completamente diferente, embora ele não deixe de ser usado para fins ofensivos. Gaijin é formado de duas letras, de soto, que é fora, e hito, que é pessoa. Então é pessoa de fora. Gaijin literalmente significa pessoa de fora, logo estrangeiro, alguém que não é do Japão. E ele pode ter uma conotação pejorativa ou não, dependendo do tom empregado pela pessoa, mas a palavra gaijin em si não é um palavrão. Você já reparou que assim no espectro político a gente ainda está ficando cada vez menos polarizado, e isso é ótimo, me deixa muito feliz, porque finalmente eu consigo fazer com esse canal alguma coisa que eu gostaria de ter feito desde o começo, e que é levar as pessoas a refletirem, a pensarem para poder conversar. E antes a gente não podia conversar porque a gente estava se odiando muito. Mas aí a gente adota determinados palavrões do tipo fascista, comunista e reacionário, e usa-se muito essa palavra em relação ao governo do Bolsonaro, e fala assim, esse cara é um reacionário, ele não é nem um progressista, ele não é nem um liberal, ele é um reacionário. E aí você fica escutando essa palavra e você fala, mas que diabos é isso? Ele reage ao quê? E na verdade, reacionário, em poucas palavras, quer dizer alguém que quer trazer de volta um passado, só que uma versão romantizada do passado. E o título desse vídeo aqui, ele por que ser reacionário dá certo? Por que as pessoas elas se deixam levar por essa história? E eu não quero chamar aqui ninguém de imbecil, eu quero que a gente jogue luz sobre a estratégia em si, para que a gente não venha cair nela no futuro, e para que você, em especial, se você não puder impedir que o país caia, porque isso é meio impossível, eu, impedir que o país caia no próximo conto da Cambridge Analytica, isso daí a gente não vai conseguir. 30 anos atrás, o que dava certo? Aqueles jingles, né? Tipo, São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador. Isso vendia, isso elegia. Hoje em dia, as pessoas sabem que esses jingles eles não levam a nada, que propaganda em horário eleitoral gratuito não vende, não elege ninguém. E nas eleições passadas, o que a Cambridge Analytica fez? Ela estudou todas as sociedades e viu que com fake news e com muito ódio, com polarização exacerbada, com a demonização do outro lado, você conseguia fazer com que as pessoas se colocassem numa situação de desespero, como se o voto fosse urgente, como se o mundo fosse acabar se elas não votassem, se elas não exterminassem o outro. E isso deu ótimos resultados e elegeu quem escolheu contratar e utilizar as estratégias de Steve Bannon. O fato da gente estar menos polarizado significa que a Cambridge Analytica e o Steve Bannon acabaram? Não, porque eles continuam sabendo interpretar dados, eles continuam sabendo pesquisar grupos, sociedades, analisar comportamentos, e talvez a eleição de 2022 ela não venha com esse clima bélico polarizante, querendo fazer com que todo mundo se odeie e vote no desespero do outro lado ser eleito e acabar com o país. Muito provavelmente essa conversa não vai funcionar mais. Mas eles continuam estudando o mercado e eles vão descobrir qual é a forma que deve ser seguida para que as eleições sejam ganhas.
Então, nós, brasileiros, e grande parte da população, da população americana e mundial, a gente não tem educação suficiente para se defender desses caras que têm dinheiro para pagar essas empresas. A gente simplesmente não tem educação, a gente não tem interpretação de texto, a gente não tem leitura de mundo para se defender dessas estratégias que são aplicadas a gente. Então, muito provavelmente, quem tiver dinheiro para contratar essas melhores empresas farão as melhores campanhas. A gente vai ver a estratégia acontecendo diante dos nossos olhos, só que grande parte da população não vai perceber, e eles elegerão quem quer que eles escolham, e é por isso que eu sou bem desesperançoso em relação ao presente e ao futuro. Mas, para fins didáticos, dá para a gente pegar alguns termos e estudar e tentar entender por que é que a sociedade ela se forma do jeito que ela se forma. E aí eu tenho aqui 15 minutos para falar para vocês o que é reacionário. Ser reacionário é querer voltar para um passado que nunca existiu, é querer pregar a volta do país a uma situação romantizada no passado em que tudo era ordeiro, em que tudo era próspero, em que tudo era promissor, em que tudo era maravilhoso. E aí você fala, mas como que você me garante que esse tempo não existiu? Ele pode ter existido para uma pessoa, ele pode ter existido para várias pessoas, mas ele não existiu para o mundo inteiro. E se você pegar o livro da história das pandemias que eu estou lendo agora, ele mostra que a gente está na melhor fase da história, porque nunca antes na história da humanidade a gente teve a oportunidade de lidar com uma pandemia e descobrir uma vacina para ela em menos de um ano. Não é nem dezembro, quer dizer, os primeiros surtos eles começaram... Os primeiros casos eles começaram a aparecer em dezembro e eis que um ano depois a gente já tem uma vacina aprovada pela Anvisa britânica, e as vacinas da Pfizer elas já vão começar a ser aplicadas lá, quer você acredite nelas ou não. Isso é maravilhoso no sentido de nós termos condições de nos prevenir, de sobreviver e de encontrar maneiras de lutar contra essas pandemias com conhecimento, com ciência, com responsabilidade. Mas parece que não está bom, parece que estava bom numa outra época. E aí eu quero usar como exemplo alguns animes. E eu quero que você pense, que anime que você gosta aí? Você gosta daquele, que eu não assisto, mas você gosta daquele Shingeki no Kyojin? Shingeki no Kyojin é o ataque de titãs, né? O titã de ataque, na verdade. Como que era o nome do protagonista que eu esqueci agora? Eu fiz um monte de gente assistir esse anime, mas eu não continuei assistindo. Se não me engano era Eren. Ou esse Eren é do outro lá. Enfim, o protagonista, como era a vida dele antes dele descobrir o que tinha fora das muralhas? Como que era a vida dele antes dele descobrir o que tinha dentro das muralhas? Como que era a vida do Frodo antes do Gandalf chegar com um anel lá no Shire? Shire era o condado. Como que era a vida do Frodo? Você percebe que a grande maioria dos personagens de sagas de herói, eles tiveram uma infância e uma adolescência em que o conhecimento do mundo deles era muito restrito, e parece que os livros, as obras, elas fazem um esforço danado para mostrar o quanto a vida deles era despreocupada. Quando você começa a assistir a Sociedade do Anel, ou quando você lê o livro A Sociedade do Anel, e você vê Gandalf chegando, encontrando Frodo, ele era a pessoa mais alegre, mais divertida, mais despreocupada, mais feliz, e não passava pela cabeça dele que a Terra-média, fora do condado, tivesse sofrendo um avanço de Sauron com suas tropas e do crescimento ali de Saruman em Isengard. Ou seja, você pode ter uma infância e uma adolescência maravilhosa, como a Lana, por exemplo, tem. Então, o universo da Lana hoje é praticamente essa casa e especificamente a sala, porque a gente colocou uns portõezinhos, a gente arrumou a sala de forma que aquilo ali tá um parquinho para ela, onde ela não tem como se machucar e ela pode brincar à vontade, e os brinquedos dela estão todos espalhados no chão. Ela tem contato basicamente com 3 adultos, porque a gente não leva ela muito para fora. Quando a gente leva ela para fora é dentro do carro e longe de todas as pessoas. Ela tem basicamente contrato com 3 adultos, e todos esses 3 adultos sorriem muito para ela quando olham para ela. Então a minha irmã é muito engraçada. A minha irmã olha para bebê e fala tchau, e fica várias horas dando tchau, e está ensinando ela a conversar e a sorrir. E quando ela conversa com a mãe e quando ela conversa comigo, tudo que ela tem é carinho, atenção. Então, nesse momento de 1 ano e meio que o bebê tem, ele não está preparado, ela não está preparada para ir para o mundo e ver que nem todas as pessoas sempre sorrirão e quererão protegê-la. Quererão, olha que palavra chiquetosa. Nem todas as pessoas vão querer protegê-la e vão querer o melhor dela. Só que
com 1 ano e meio, não tá na hora da gente contar isso pra ela ainda. Não tá na hora de dizer pra ela que o mundo ele é muito mais complexo do que aparenta ser. Então o que a gente faz? Pelos próximos anos, enquanto ela não tiver discernimento, enquanto ela não puder ler e estudar, a gente vai continuar protegendo essa criança para que ela tenha a visão mais bonita do mundo possível. Só que, inevitavelmente, a gente não pode mentir pra ela. A gente não pode mentir pra ela porque quando ela entrar na escola, ela já vai ver que nem toda criança tem acesso a uma sala como ela tem. Ela vai ver que nem toda criança tem acesso a pessoas adultas que queiram cuidar dela como a gente quer. Ela vai perceber que nem todo mundo tem condições de fazer todas as refeições como ela faz. Então, o fato da Lana não ter passado por determinados problemas não significa que determinados problemas não existam. E em determinado momento da vida dela, ela vai ter que olhar para esse problema e ela vai falar, meu Deus, eu faço parte desse mundo, então esse problema de fome no mundo, de injustiça, de desigualdade, de opressão, de racismo, esse mundo é o mundo em que eu vivo, eu tenho meu peso nele e eu preciso fazer alguma coisa para alterá-lo e para transformá-lo num lugar melhor. Essa é a chamada do herói, porque o Frodo ele pôde fugir. O Bilbo, no livro Hobbit, ele pôde fugir. O Eren, eu acho que era esse o nome do personagem lá, ele pôde fugir. Na verdade, o Peter Parker ele teve a opção de não ser o Homem-Aranha, mas eles escolhem ser heróis. E quando eles escolhem ser heróis, eles têm que olhar para o mundo da maneira como o mundo é, da maneira como o mundo funciona. Dentro desse novo mundo, eles vão enfrentar fantasmas, vilões, eles verão pessoas sofrendo, eles verão sofrimento, eles verão fome, dor, morte. Só que o que eles lembram do passado, não é necessariamente dor e morte, é geralmente amor. Mas eles não tiveram pais que os amaram tanto dessa forma. Mesmo assim, numa infância e adolescência, quando você é inocente em relação à realidade do mundo, o que acontece? Você tende a ignorar e a tentar esquecer as coisas ruins. A gente não é assim, a gente tenta esquecer as coisas ruins e a gente tenta preservar as coisas boas. Então todos os foras que você levou, você não vai guardar com você. Pode até guardar e remoer e virar uma pessoa amargurada, mas o que é mais natural que você faça? Que você lembre daquelas pessoas com quem você conseguiu ficar e se relacionar e ter momentos bons. E aqueles momentos de tanto reviver, de tanto relembrar, eles se tornarão os momentos mais marcantes da sua infância e adolescência. De forma que quando eu chegue para você aos 60 anos, aos 50 anos e fale, eu vou trazer de volta os dias da sua juventude, por mais que você tenha passado necessidade, fome, por mais que tenha apanhado, por mais que você tenha sido rejeitado, as suas lembranças de juventude, elas serão dos dias bons de primeiro, jovialidade, saúde, opções, porque um jovem ele tem muitos caminhos a seguir e geralmente ele pode escolher alguns entre os quais ele quer trilhar. E você pensa no livro aberto que era a sua vida, na capacidade de mobilidade que você tinha, na sensação de que você era bom em entender o mundo, porque pega um adolescente de 12, 13 anos e pergunta pra ele se ele não se acha esperto. Ele se acha esperto, ele se acha entendedor do mundo e ele acha adulto burro. E não tem que ter vergonha você, pré-adolescente, adolescente, de dizer que você é desse jeito, porque eu já fui assim. Quando eu era adolescente eu achava todo mundo burro. E eu me achava já crescido o suficiente para interpretar o mundo muito melhor do que os adultos. Então a gente sente falta dessa época em que o mundo era mais simples. Por quê? Porque a gente conhecia pouca coisa, a gente tinha a convicção de que a gente entendia muito do mundo, que a gente podia qualquer coisa. E nesse trecho, nessa parte da nossa vida, você tem os momentos mais marcantes, mais felizes e que você relembra tanto ao ponto de achar que a sua infância e a sua adolescência foram só esses momentos. É engraçado, porque eu começo a conversar com as pessoas e digo, vamos falar da sua adolescência. Imediatamente as pessoas elas começam a ter lembrança de Play Center. As pessoas elas começam a ter lembranças de Itu, de viagens para determinados lugares que elas fizeram com a escola e com a família. A pessoa ela desenterra lembranças de Beto Carreiro, de Disneylândia, e são os melhores momentos que você guarda. E como você teve uma bolha em torno de si, em que você, apesar de ter muitos momentos de dor, você guardou para você só os melhores, é difícil para você aceitar que naquela época, 20, 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás, o mundo era ruim, talvez pior do que é hoje. A gente não tinha as condições naturais que a gente tem, porque o mundo está apodrecendo, porque a gente não está cuidando dele, mas
você tinha outros problemas socioeconômicos, ambientais, de segurança, outros problemas de sua época, doença, falta de conhecimento, falta de internet, falta de acessibilidade à informação. A gente tinha um monte de outros problemas que tornavam o mundo muito difícil de se viver. Nesse meio difícil de se viver, o que aconteceu? Diversas pessoas passaram por tremendas injustiças, sofrendo agruras por movimentos militares que aconteceram na época. E olha a mágica do reacionário. Olha a mágica do reacionário. Primeiro, você acha que tem mais pessoas que sobreviveram ao coronga no Brasil ou mais pessoas que morreram no coronga no Brasil? Você acha que tem mais pessoas que não pegaram ou mais pessoas que pegaram corona no Brasil? Quando o negócio é ditadura militar, a coisa é pior ainda. Você acha que o mundo ele teve mais avós que apanharam na ditadura militar ou mais avós que não apanharam na ditadura militar porque não descobriram, não ficaram sabendo do que aconteceu? Então, ditaduras militares que pegaram pesado, que impuseram regras muito estritas, muito limitantes, muito desrespeitosas à sua população em São Paulo, no Rio de Janeiro, quando as pessoas elas não podiam nem se manifestar contra o governo, elas não podiam se comunicar, primeiro não tinha internet, não tinha blog, não tinha site, o máximo que você podia era imprimir e tentar vender um jornal, uma revista, só que esses jornais e revistas eram censurados, porque você não podia falar mal do governo, porque se você falasse, você seria pego e torturado como inimigo do Estado. Só que você acha que existiram mais pessoas que foram torturadas pelos militares por serem jornalistas tentando falar o que estava acontecendo no país, ou mais pessoas que não souberam e que não eram jornalistas e além de não escrever jornais a respeito do que aconteceu, também não ficaram sabendo o que aconteceu? É claro que existia muito mais gente na bolha de fora dos efeitos da ditadura militar, pessoas que não ficaram sabendo o que aconteceu e que, portanto, não sofreram por isso. E essas pessoas, elas têm histórias maravilhosas. Meu avô teve um monte de filho, ele fazia queijo, no final de semana a gente matava um bezerro e fazia um churrasco. Meu avô me ensinou a pescar, meu bisavô me ensinou, e as histórias elas são lindas. Por quê? Porque por mais que o avô ele tenha sido um mala na grande parte do tempo, foi aquele um dia que ele levou o neto para pescar que ficou na memória dele, que ele ficou lembrando eternamente, e que geram memórias romantizadas do passado. Quando chega alguém e diz que vai reescrever o passado na sua cabeça, e ele diz que não houve ditadura militar e que na época era tudo lindo porque as pessoas elas eram mais unidas, elas conversavam mais, elas se reuniam mais, elas eram mais amáveis, elas tinham mais tempo, essa lógica, essa narrativa, ela cola como uma luva nas memórias das pessoas que são seletivas, porque a gente tende a guardar aquilo que nós gostamos de lembrar. Então, toda vez que a Inglaterra contrata Steve Bannon através do serviço da Cambridge Analytica e chega no slogan de campanha Let's Take Back Control, que é vamos recuperar o controle, a Inglaterra inteira ela tenta voltar para um momento em que ela mandava na Europa, em que as pessoas elas tinham segurança de que elas compreendiam o mundo e que tudo estava na mão delas e que tudo estava sob controle. Só que esse controle é falso, porque as pessoas elas achavam que tinham controle por ignorância, porque elas não sabiam o que estava acontecendo na França e na Alemanha, porque não tinha internet e esses países eram longe demais. Quando a Cambridge Analytica, o Steve Bannon, através da Cambridge Analytica, é contratada pelo Trump e chega na frase final, que é Let's Make America Great Again, o americano ele lembra da década de 70, 80, pós-guerra, quando eles estavam ganhando muito dinheiro, vendendo fita VHS pro resto do mundo com os direitos de Hollywood, na época pré-pirataria. E a indústria só crescia, eles vendiam para o mundo inteiro e eles tinham perspectiva de que aquela riqueza nunca acabaria e que eles só ficariam cada vez mais ricos do que eles estavam ficando, como nós também achamos em 2013, antes da Copa do Mundo, porque tinha muito subsídio do Estado baixando o preço da conta de luz, de combustível, de água, e todo mundo estava ganhando muito dinheiro, se sentindo muito esperto e dizendo que o gigante tinha acordado e que o Brasil agora era um país poderosíssimo no mundo. Essa sensação que os Estados Unidos teve durante muito tempo, eles querem de volta. E então quando chega um cara reacionário tentando trazer de volta um passado que não existiu, dizendo Let's Make America Great Again, ele consegue ser eleito. Então, quando
a gente chega numa frase Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, essa frase em si, ela não é reacionária. Na frase, ela não é diretamente reacionária. Mas toda a campanha foi feita no sentido de trazer de volta aquele mundo menos complicado, quando você não tinha centenas de diferentes igrejas, cada uma com o seu núcleozinho. Quando quase todo mundo era católico e todo mundo ia na mesma igreja, as pessoas se uniam pela religião ao invés de se separar. Quando você fala Deus acima de tudo, cada grupo dentro da sociedade escuta que o cara tá falando do Deus dela. E mais importante do que falar do Deus dela é essa sensação de união que dá, e é uma das coisas que o brasileiro mais ansiava. Então, quando você fala Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e fica dizendo que na época do Ustra a sociedade era mais organizada, você desrespeita todos os familiares de pessoas que foram mortas pela ditadura, que sofreram muito pela ditadura, numa narrativa romantizada que tenta dizer que a ditadura nunca existiu, sendo que ela existiu e ela deixou muitas marcas. Só que existem, da mesma forma como tem muito menos gente que morreu de corona do que gente que pegou corona, teve muito menos gente que sofreu na ditadura militar do que não sofreu na ditadura militar. E quando você chega e diz pro país inteiro que se o seu avô não apanhou da polícia é porque ele não era bandido, se o seu avô, seu bisavô não apanhou da polícia é porque ele era um cidadão do bem, e muito provavelmente ele estava bem naquela época e só quem apanhou dos militares era quem ficava fazendo arruaça na rua, isso tem 99% de chance de dar certo, porque muito provavelmente seu avô e bisavô não apanharam mesmo. Essa é uma estratégia extremamente eficiente e eu não quero que você fique achando que eu estou fazendo um vídeo de 21 minutos e a Taylor já deve estar me esperando para atacar o Bolsonaro porque eu sou... Como que ele fez naquela lista dele lá? Detrator do governo. Eu não quero ser... Embora eu seja... Eu não quero que esse vídeo seja para atacar o governo, e sim para aumentar a sua visão para te dar uma base para reflexão, para que você entenda que determinadas estratégias elas são aplicadas debaixo do nosso nariz e a gente não percebe e a gente ainda cai nelas. Na próxima eleição, não se deixe levar por alguém que vai dizer para você que vai trazer os bons e velhos tempos de volta, porque muito provavelmente esses bons e velhos tempos nunca existiram. E se existiram para você, não foi para a sociedade toda. E esse tempo, lá no passado, ele já foi vivido. Ele não pode ser trazido de volta. Porque trazer esse tempo de volta implicaria destruir tudo que nós construímos. E nós construímos muita coisa. Não é porque tá ruim que a gente tem que destruir tudo. A gente tem que arrumar o que tá aí. Retroceder não tem como. Pensem a respeito disso e eu devo vir com mais vídeos parecidos, principalmente sobre o tal do comunismo, e acho que a gente precisa falar sobre isso. Por hora é isso, grande abraço.